iniciativas globais, Stop TB, Rollback Malaria, que são programas que focam numa doença específica, mas que prevêem atividades a nível mais global. E quando falamos de políticas, vamos falar também da identificação, definição de mecanismos de implementação, monitorização, avaliação. Eu mencionei que essa abordagem formal, linear, pode ter limitações. Vou só identificar algumas que colega meu e eu identificamos num artigo que começa a ser antigo, baseado numa revisão da literatura, artigo que vai acompanhar o material desse módulo. Quais são as limitações? Essa abordagem não toma em conta os possíveis conflitos de poder e de interesse na tomada da decisão. Digo a mesma coisa em outras palavras, a tomada das decisões não é baseada somente sobre a informação, sobre os dados, sobre as conclusões da investigação científica, mas entram em jogo muitos outros fatores políticos, culturais, econômicos, que temos que tomar em conta. Outra limitação é a incerteza. O ambiente de incerteza no qual as decisões são tomadas. Os que tomam as decisões devem decidir sem ter todas as informações, todos os dados disponíveis. Muitas vezes, os dados que temos são estimativas. Por exemplo, em termos de recursos humanos, em muitos países, e acho que isso inclui vossos países, não temos os dados exatos sobre quantos médicos, quantos enfermeiros temos, qual é o nível de produtividade. Seriam informações muito úteis para definir políticas, por exemplo, para saber quantos mais deveríamos produzir, mas não podemos adiar as decisões até o dia que essa informação vai estar disponível. Essa abordagem formal não toma em conta as divergências, os vieses ideológicos. Vejam, por exemplo, a diferença entre as políticas de organização dos serviços de saúde num país como os Estados Unidos, o meu país, o Canadá, que são vizinhos, mas que tomarão orientações, caminhos totalmente diferentes em termos de organização dos serviços, de acesso aos serviços. E, finalmente, essa abordagem, a natureza dinâmica da política. O contexto, o ambiente muda, os sectores mudam, os interesses mudam e isso deve ser analisado e tomado em conta. Quando falo do ambiente que muda, nesses dias sabemos que o ambiente político muda muito rapidamente, sabemos certamente aqui no Portugal que o ambiente econômico mudou muito recentemente. Então, só para lembrar que quando falamos do ambiente, falamos tanto do ambiente econômico,
socio-cultural, juridico-institucional, politico e até físico. Já falamos na introdução conceitual dessa noção de ambiente e do papel que o ambiente pode ter na definição de como vamos organizar, vamos produzir os serviços, vamos utilizar os serviços de saúde. Eu chamo a atenção a esse quadro só para lembrar que quando estamos a pensar em definir políticas em saúde, políticas de recursos humanos em saúde, estamos a tomar decisões num contexto no qual forças que se opõem existem. De um lado, temos forças que podemos chamar de controlo, que vão tentar limitar o desenvolvimento do sistema de serviços, ou pelo menos o controlar. Por exemplo, pressões para o racionamento da despesa em saúde. No caso de vossos países, o problema é mais como aumentar a despesa. Mas quando chegamos a um determinado ponto, a pergunta é como podemos utilizar de modo mais eficiente nossa capacidade, nossos recursos financeiros. A gestão é um modo, um conjunto de mecanismos para controlar o sistema, para evitar que cada faça o que quer, para evitar que haja decisões que são contraditórias. Temos cada vez mais informação sobre as necessidades, mas sobre também a eficácia das intervenções e sobre a sua eficiência. Sabendo que um medicamento, por exemplo, não produz os resultados esperados, temos uma informação que ajuda a decidir não reembolsar o medicamento ou retirar do mercado. Sabendo que um modo de organizar os serviços é menos eficiente que um outro, pode ajudar a decidir de implementar o outro. Por exemplo, sabemos que trabalhar em equipa é, em geral, mais eficiente do que trabalhar sozinho. E, finalmente, temos, no campo da saúde, a ética dos profissionais, que diz, em duas palavras, que o profissional deve tomar as suas decisões em função do bem-estar do paciente, não em função do seu interesse econômico. O seu interesse econômico seria vender, prestar cada vez mais serviços, mas não é necessariamente no interesse do paciente. E temos leis, regras, normas para garantir que o profissional vai se comportar de maneira a respeitar o interesse do paciente. Sem essas regras, não sei se vamos confiar nos profissionais de saúde. A relação de confiança depende do respeito da ética profissional. E, do outro lado, temos forças para expansão, preferências dos consumidores, dos utentes, dos prestadores que mudam o tempo todo. A tecnologia
que cada semana traz inovações. A mobilidade que muda. Por exemplo, em vossos países, vocês ainda têm que lidar com os problemas das doenças comunicáveis e, cada vez mais, com as doenças não comunicáveis. Isso muda as necessidades das populações. E, finalmente, há grupos de interesse que querem a expansão do sistema. Produtores de equipamento, o setor privado que quer se expandir, etc., etc. Então, isso era para apresentar uma perspectiva formal da elaboração das políticas. De modo implícito, eu estava a dizer que temos que tomar em conta a dimensão política da elaboração e implementação das políticas. E, por discutir isso, eu quero apresentar uma perspectiva diferente. Quando falamos do ambiente político, estamos a introduzir a ideia que as políticas estão desenvolvidas num contexto político. Há uma diversidade dos atores, veremos. Temos que lidar com valores, crenças, representações diversas. Há interesses, objetivos, stakes. É o interesse que uma pessoa, um grupo tem em relação a um assunto qualquer. Esses são financeiros, profissionais, políticos, ganhar votos ou não perder votos. Estamos a falar de relações de poder. Vamos voltar a falar de poder, relações de influência. Estamos a falar de políticas desenvolvidas num ambiente no qual os grupos, os stakeholders, interagem, fazem alianças, entram em conflito e, finalmente, eles têm estratégias que podem variar, que podem mudar. Quem era um opositor anteriormente, por várias razões, pode ser um aliado hoje. A perspectiva diferente é inspirada dessa teoria de um autor americano que não trabalhou necessariamente no setor da saúde, mas é um politicólogo que faz essa proposta. Ele diz que as políticas emergem. As políticas não são o resultado de um processo formal racional, mas são o resultado do encontro de o que ele chama três correntes. A primeira é a corrente dos problemas. O problema deve ser reconhecido como problema. Quando achamos que a falta de acesso a serviços de saúde em zonas rurais ou em zonas pobres é um fenômeno normal, natural, que temos que aceitar. Evidentemente, não há reconhecimento de um problema, não vai haver política para distribuir os serviços de modo equitativo. A segunda corrente é a corrente das soluções. Identificar, reconhecer um problema é importante, mas se não houver soluções execuíveis a apresentar, o problema não vai ser objeto
de uma política. Temos que esperar que haja intervenções disponíveis para resolver o problema. E, finalmente, essas duas correntes têm que aparecer num contexto político favorável, que vai fazer que isso vai ser considerado como uma prioridade política. Isso quer dizer, na linguagem de Kingdon, que para que haja uma política, um problema e as suas possíveis soluções devem aparecer na agenda política, que é a agenda dos tomadores de decisão, dos partidos políticos, por exemplo, e também na agenda pública. A opinião pública deve estar convinta, digamos, entre aspas, que há necessidade de uma intervenção sobre esse tema. E o Kingdon introduz uma noção interessante que vocês vão reconhecer, que é a noção de janela de oportunidade. Há momentos mais apropriados para um problema e as suas soluções possíveis aparecer na agenda da opinião pública e na agenda da tomada da decisão. Vou ilustrar depois. E outro elemento da perspectiva emergente é que isso, a aparição de um problema na agenda política ou pública, não acontece de modo espontâneo. Tem que ter atores sociais que vão fazer a advocacia, que vão promover essa agenda. Para voltar à noção de janela de oportunidade, é isso que o Kingdon diz. Diferentes fluxos ou correntes surgem simultaneamente em tempos críticos. Identifica-se um problema, está disponível uma solução e uma mudança política cria um ambiente favorável para mudar a política atual. E não existem limitações importantes. Estas janelas de oportunidade permitem determinadas iniciativas, mas podem ficar em aberto por curtos períodos de tempo só. Isso significa que quem não percebe que há uma janela aberta toma o risco de chegar tarde demais quando vai querer promover uma determinada política. Vamos utilizar o exemplo dos recursos humanos em saúde. Digamos, até os anos 2000, 2002, ninguém falava da importância dos recursos humanos em saúde. O discurso era: o problema em saúde nos países pobres é falta de dinheiro. Mas logo que começou a chegar o dinheiro, o Global Fund, mais dinheiro das fundações privadas, a Fundação Bill e Melinda Gates, por exemplo, a gente percebeu que um problema era como gastar esse dinheiro. Serviços de saúde não são prestados por dólares ou euros ou qualquer moeda. São prestados por pessoas formadas, qualificadas. Esse relatório, Human Resources for Health Overcoming the Crisis, recursos humanos em saúde, superando a crise, foi o primeiro relatório
que lançou a discussão sobre recursos humanos em saúde. A mensagem foi claríssima. Se não atacarmos o problema da falta de pessoal qualificado, disponível, motivado para tratar dos problemas de saúde, os famosos objetivos do desenvolvimento do milênio